Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Magistral Talks, que está acontecendo no PharmaShare 2026. E neste episódio, nós temos a companhia dele, Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda, obrigado por aceitar o nosso convite. E quem é Rodrigo Miranda? Primeiro eu que agradeço, prazer estar aqui no evento, porra, animal. E, puta, Rodrigo Miranda, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba. Ô, capixaba, que legal. Capixaba. Moro em São Paulo há 7 anos. E nos últimos 10 anos, desde que eu saí da faculdade, tô junto com os mesmos sócios e a gente fez alguns negócios ao longo desses 10 anos. O primeiro era um negócio de varejo, chamava Zait, que a gente construiu as primeiras lojas autônomas aqui da América Latina, então loja de conveniência que os clientes compravam sem atendente, etc. E esse negócio em 2019, no finzinho de 2019 a gente vendeu, ele foi adquirido pela Sapori. Então foi a nossa primeira trajetória ali, foi com varejo, tecnologia, etc. A gente teve uma segunda empresa que era Chip Delivery, um aplicativo de delivery que a gente vendeu para Americanas em 2021. E a partir dessa experiência, depois que a gente fez os M&As, transicionou, saiu, a gente criou nosso negócio atual, que é a VPX, que é uma consultoria estratégica. A gente atende clientes que faturam até normalmente 100, 200 milhões por ano. Especialmente aquelas que querem se preparar para também serem adquiridas, passarem por processo de M&A. Então essa é a nossa grande expertise. Em 3 anos mais ou menos de empresa, a gente já atendeu uns 150 clientes, hoje temos uns 90 clientes ativos, de todos os segmentos possíveis e imagináveis, e sempre, cara, preparando a empresa, né? Através de estratégia, de gestão, profissionalização de gestão, da gestão financeira também. Essa tem sido nossa jornada aí nos últimos 3 anos. Encurtando aqui esses intensos 10 anos. Pô, e que jornada, que interessante. Assim, então, se for ver 10 anos, vocês já venderam 2 empresas praticamente? É claro que essa é a parte bonita. Mas, só a parte bonita. Mas tem um backstage. Um monte de pau-quebrância aí no meio. Mas sim, o fato é esse. Mas, case de sucesso pra caramba. E isso é muito bom pro mercado magistral, viu, Rodrigo? Como a gente tava falando aqui nos bastidores. Sim. É um mercado novo pra você, as farmácias magistrais, né? Sim. E hoje você palestrando aqui, que de mais importante você viu que na sua palestra chamou a atenção do público aqui no PharmaShare? Cara, eu falei sobre como levar a estratégia para a execução. E vou falar 2 momentos que nitidamente, né, o público engajou e você vê a galera dando aqueles puta, isso faz sentido e tal. Acho que o primeiro é quando a gente começa a desmistificar o que é estratégia, que não tem nada a ver com missão, visão e valores, e sim, cara, como que eu crio uma proposta com algum grau de exclusividade para o meu cliente, consigo maximizar a rentabilidade e você explorar isso com a plateia de que vender mais não é necessariamente ganhar mais dinheiro enquanto dono de negócio, e que a estratégia ela tá olhando, cara, rentabilidade para os acionistas e como que a gente faz isso, que é um pouco do que eu mostrei ali no Insta Palestra. Acho que esse é o primeiro momento. E o pessoal falou, cara, que é isso mesmo, hoje eu vendo mais, mas parece que estou ganhando menos dinheiro e tal. Então acho que esse é o primeiro momento. E o segundo momento, quando a gente começa, eu sempre faço uma provocação da diferença entre acompanhar indicadores para gerenciar metas. Acompanhar indicador são as fotografias do negócio, as metas são os acordos que os gestores e que as pessoas têm dentro do nosso negócio. Passei para eles um pouquinho também de como fazer isso, passo a passo, um pouco de framework, também para a galera sair daqui com coisa prática e não só com a cabeça fervilhando, né? Então acho que foram os 2 momentos ali, pelo que eu percebi, a galera mais deu uma virada chave. Que deu uma chacoalhada nas pessoas. Você me falando isso me lembrou essa parte de... Lembra daquele unicórnio, vamos dizer, WeWork? Claro. Fantástica, assim, ver a trajetória, claro, né? Então, claro. a estratégia dele, do que ele fez. Ele foi um cara ousado, né, cara? Ele foi super ousado. Um jogo específico, né? Um jogo a gente costuma chamar um jogo de VC, um jogo de venture capital, é um jogo onde o lucro operacional, ele no curto prazo, ele não é o foco, né? Mas sim tomar mercado, tomar market share. Um jogo diferente do que a gente costuma conversar com o público como está aqui, mas ele, tirando as questões controversas, ele jogou esse jogo muito bem. Conseguiu vender a tese de que um mercado de coworks, etc., era uma tese que valia muito dinheiro, de que ser um monopolista desse mercado tinha um preço a ser pago que valia a pena. E, puta, ele pessoalmente eu acho que saiu muito bem. Saiu bem. A empresa operacionalmente teve dificuldades para se manter ali.
Mas ele saiu bem pra caramba, Saiu né? bem pra caramba. Inclusive tá empreendendo de novo, levantou dinheiro de novo. É, chama Flow já a empresa dele, tá bilionário de novo, né? E, não, eu vi esse exemplo, a hora que você falou, você me lembrou muito de estratégia, ele tinha muitos números na ponta da língua pra falar, pra negociar e vender esse sonho. E quando você vem pro mercado magistral, que é muito importante essa tua experiência, porque o mercado magistral geralmente são mais mulheres farmacêuticas e não tem ainda essa parte da gestão. E você trazer essa visão é muito importante para elas aqui. Cara, eu diria que isso não é uma especificidade do mercado ou do tipo de empreendedor. Infelizmente, essa é uma questão estrutural nas empresas, especialmente nas pequenas e médias empresas. Não especificamente da farmácia magistral. Não, definitivamente não. Definitivamente não. Tá. Já atendi empresas que faturam algumas centenas de milhões e que, cara, não tem uma clareza financeira, não tem relatórios financeiros mensais. E isso, infelizmente, é estrutural aqui no Brasil. O Brasil é um país constituído de empreendedores que criaram seus negócios, como a gente gosta de dizer, na raça, né? E que funcionou até pouco tempo atrás. O problema é que, à medida que a competição, né, ou que os mercados eles vão ficando mais intensos, mais difíceis de competir, você tem muito player jogando, você tem novas variáveis, você tem novos substitutos a todo momento, etc. Você começa a competir pelo detalhe. A briga é pelo 0,5% de margem, é por 1% de margem. Então, aquele modelo do empreendedorismo, sangue nos olhos, que foi suficiente durante boa parte, e eu até brinco, né? Muitas vezes eu vejo empreendedores falando, mas meu tio ganhou muito dinheiro, não sabe porra nenhuma disso. Pô, cara, sim, mas seu tio operou num momento onde era possível você fazer isso, etc., uma série de questões estruturais, assimetria de informação, etc. Hoje o cenário é muito diferente e só vai piorar, né? Uma questão estrutural, a hipercompetitividade ela só piora, etc. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Não é uma questão exclusiva por segmento, tá? Isso que bom. Falo de causa e vida, especialmente em pequenas e médias empresas. Empresas que faturam até seus 500 milhões, 800 milhões ano. É muito comum você ver isso. Você vê não só na parte financeira, mas organogramas que não são claros, sistemas de metas que não são Bem consistentes. Essas coisas são difíceis de implementar. Isso não é... Puta, às vezes a gente fala ali 1 hora, eu tenho sempre esse cuidado. Eu falo, cara, não acho que lá na minha empresa isso aqui é perfeito, ou que isso aqui é uma questão que um dia você vai resolver, em um mês você vai resolver, vai contratar uma consultoria em 3 meses. Não, isso é uma jornada, isso depende de mudar a cultura de uma empresa, cultura diz respeito à tolerância, o que a gente tolera. Nós vamos ter que fazer as pessoas entenderem que isso é importante, que isso não é burocracia. Então, existe uma jornada muito grande e eu fico sempre muito feliz, eu coloco esse desafio de, porra, terça-feira eu tava dando uma aula e aí uma das alunas levantou a mão, eu contei esse caso ali. Levantou a mão e falou assim, Rodrigo, eu não sei nada disso que você tá falando, porque eu sou empreendedora raiz. E aí eu pulei uma parte da história, porque a Zait a gente não começou como uma loja autônoma, começou como um negócio de delivery de bebidas, era uma distribuidora de bebidas. E durante 1 ano e meio, 2 anos, eu e meu sócio, a gente entregava bebida na casa das pessoas. E eu contei essa história brevemente, eu falei, sério, tem alguma coisa mais raiz do que começar um negócio entregando bebida na casa das pessoas? E aí ela riu e tal, assim, e eu falei, sem querer ofendê-la, nunca esse é o objetivo, mas isso não pode virar desculpa pra gente se eximir da responsabilidade de estudar, de aprender, de melhorar os nossos controles, de entender que, cara, que o jogo ele vai exigir cada vez mais isso. Então, eu sempre me coloco esse desafio, cara, de desconstruir essa ideia de que a gestão é uma coisa restrita à Ambev, ou à Apple, ou que é papo de consultor. Porra, desculpa, assim, cara, a minha história, ela tá aqui, ela não é nada de sucesso, não é isso. Mas ela fala por si só, é um negócio raiz, a gente começou lá no Espírito Santo, a gente não sabia nem que era startup, nada disso. Negócios construídos na raça, mas que se teve uma coisa que permitiu eles, de alguma forma, evoluírem, prosperarem, e principalmente não quebrar, foi a atenção à gestão, quanto que eu e meu sócio a gente gosta de estudar, a gente dá atenção pra isso, etc. E uma coisa complementa a outra. O sangue nos olhos, a vontade de fazer acontecer do empreendedor raiz, com essa habilidade numérica, gerencial e estratégica que a gente também aprende dentro de sala de aula. Olha aí. Que formulação boa, né? Essa que você fez. Eu fui imaginando uma fórmula magistral fazendo esses 2 pontos que você falou. E Rodrigo, e se fosse para você dar 3
dicas aqui pro pessoal do seu conteúdo hoje de importância? Você falou, ó, vou dar 3 pontos importantes do que eu divulguei, que eu falei na minha aula hoje. Cara, a primeira coisa, a gente não confundir vender com ganhar dinheiro. Vender mais Boa. nem sempre quer dizer ganhar mais dinheiro. O jogo de empreender é criar riqueza para os acionistas. Beleza? E criar riqueza não necessariamente está ligado a apenas vender mais. Então a gente precisa, na verdade, orquestrar duas variáveis: preço e custo. Preço e custo. São as duas variáveis que a gente precisa. E para isso a gente vai precisar saber qual público que a gente atende, qual o nível de diferenciais que a gente tem para poder cobrar o quanto a gente quer. E controlar também os nossos custos, controlar o nível de serviço, etc., para gerar margem e retorno financeiro. Acho que esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto que eu citei aqui, e que eu acho que tem a ver muito com a virada ali, onde o público se engajou muito, é justamente com relação a essa questão de metas não são coisas bonitas. Longe disso, meta é chato pra caceta, cara. Gestão é chato pra cacete. Chato. Não é legal. Bad news, pra quem acha que isso é coisa bonita. Esse dia eu tava fazendo uma reunião comercial e eu expliquei pro cara, não, cara, a lógica da meta e tal, não sei o que. O cara, mas você tá falando essas coisas bonitas? Eu falei, não. Pera aí que você entendeu a coisa errada. Gestão não é bonito. Não é divertido. Cara, tem 7 anos na minha vida que eu faço reunião de indicadores e metas toda semana. Porra, eu sei dizer o quanto que esse negócio é chato. Só tem um problema. Não descobriram um jeito melhor ainda de fazer isso, de garantir que a gente vai entregar o resultado. Boa, Rodrigão. Então, Cara, eu acho que essa questão, a gente desmistificar. Metas são simplesmente marcos numéricos pra gente garantir que a gente tá no caminho certo, não só vendendo mais, mas entregando margem, entregando fluxo de caixa, também medindo se a gente tá entregando a qualidade que a gente espera pro nosso cliente, se a gente tá com um nível de satisfação dos colaboradores internos. Então a gente precisa desmistificar isso e entender que metas são acordos feitos dentro da empresa. E para isso as pessoas elas precisam estar de fato comprometidas com aquilo, beleza? E o terceiro ponto que eu trouxe ali, que eu acho que o pessoal arregalou um pouquinho o olho também, ser dono de negócio significa ser o funcionário mais disciplinado da sua companhia. Se você quer implementar uma cultura de gestão e de estratégia, de metas, de resultado, você precisa ser o funcionário mais disciplinado da sua companhia. E as pessoas elas não entendem isso. Você precisa ser o grande patrocinador desse sistema. Você quer que todo mundo semanalmente te reporte metas com seriedade, com planos de ação bem feitos, identificando bem as causas, etc. Não dá pra você entrar do carro na reunião, dirigindo. Gente, tô aqui ouvindo. Não tá ouvindo porra nenhuma. Nossa. Você tá dirigindo. Não, é porque teve um problema no cliente. A mensagem que você está passando é, cara, qualquer problema que tiver no cliente é mais importante do que a gestão interna. Ou se você, daqui a pouco, você começa a delegar para sua assistente, para um gerente, etc., tocar essa reunião, etc., a mensagem, o pressuposto que você está criando dentro da sua empresa, tem tudo a ver com cultura, a mensagem, o pressuposto é, cara, isso aqui é importante, mas nem tanto. E as pessoas, elas vão te medir por isso, vão medir o que a empresa tolera por isso. Se nem o sócio está participando desse negócio, não vou ser o que vou estar participando da banda séria. Então eu acho que esses são os três pontos bacanas aqui para deixar o pessoal. Bacana. Que 3 pontos sensacionais. E pra gente chegar ao fim agora, Rodrigo, e aqui, como é o primeiro evento que você está participando, o que te marcou aqui hoje no PharmaShares em 2026, nessa edição? Cara, eu acho que para mim um mercado que eu tenho pouco contato, mas tinha pouco contato, mas batendo um papo ali com o pessoal, e o pessoal assim, cara, que bacana, puta, eu não conheço ninguém do meu segmento que faz isso e tal. E o pessoal falando, cara, eu acho que nem é tão difícil, e realmente, não é que é simples, mas se você tiver disciplina certa, você implementa. Então, achei o pessoal muito aberto a expor ali, né, nos bate-papos seus desafios e tudo mais. E eu acho que tem muita oportunidade, muita avenida de crescimento dentro desse mercado. Eu acho que o pessoal capturou bem, fiquei feliz que, pô, última palestra, ninguém saiu. Eu fico dando a palestra de olho assim, né? Quantas pessoas estão saindo? Porque se começar a sair muita gente, eu tenho que mudar. Ninguém saiu, todo mundo ficou. Então, eu acho que você vir para um evento de nicho, onde as pessoas elas se engajam, não só aquilo que é do nicho dela, mas também em temas mais transversais, mais gerenciais, estratégias, etc., me chamou bastante atenção aqui. Isso foi bacana. Que legal, Rodrigo.
Vou agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Ter aceitado o nosso convite. Prazer. Pessoal, fica aqui com a gente que tem mais episódios chegando, tá bom? Pessoal, um beijão pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.